não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? 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 Meus irmãos, nos locais de grande aglomeração, aeroportos, campos de futebol, shopping center, rodoviária, existe um lugar na sala, no balcão, no ambiente, que eles chamam de achados e perdidos, ou perdidos e achados. Quem já viu isso? Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Do Alex. Então, esses lugares que tem um ambiente chamado de achados e perdidos, ou perdidos e achados, é onde vai alguém que encontra um objeto perdido, pelo menos se pressupõe que a pessoa, sendo honesta, sabendo que aquilo não é dele, ele vai e entrega naquele ambiente aquilo que ele achou caído no chão, relógio, carteira, caneta, sei lá, qualquer coisa. E é também onde vai aquele que perdeu alguma coisa, uma bolsa, uma guarda-chuva, sei lá, uma madeira. Ele vai até o ambiente e pergunta lá: alguém encontrou meu objeto, minha carteira, qualquer coisa que deixou aqui? Ele vai lá, faz a averiguação, sim ou não. Se entregou, ele devolve. Pelo menos assim vivem as pessoas civilizadas. O capítulo 15 do livro de Lucas é conhecido como esse departamento de perdidos e achados. Pelo menos 3 coisas estão ali elencadas. A primeira delas, uma ovelha. A segunda delas, uma dracma. E a terceira delas, um filho. Estes 3 apontam para a mesma coisa. Vocês todos já devem ter ouvido pregadores muito bons falando sobre a história da dracma perdida, e cada um fica falando aquilo que ele pensa da dracma perdida. Um diz: não, você tem que achar a dracma da oração, a do jejum, não sei o que mais. Vão colocando as coisas aqui. Mas na verdade, eu vos digo que não tem nada a ver com isso. O que está falando é sobre gente, sobre o reino de Deus, sobre as coisas do reino de Deus. Então, a ovelha perdida é gente, a dracma perdida é gente, e o filho pródigo é gente também. Perfeito? No capítulo 14 do livro de João, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que é caminho, verdade e a vida. Caminho para a ovelha, verdade para a dracma e vida do filho. Sobre a dracma, Jesus nos conta que uma mulher perdeu aquele objeto, e ao sentir a sua falta, perceber a sua falta, dedicou-se a procurar aquele objeto, se esforçou ao máximo, até que pôde festejar com as amigas porque havia encontrado aquilo que ela tinha perdido. Não se está aqui a tratar de valores espirituais.
que os homens perdem. O amor, a oração, jejum, zelo, prazer de contribuir, confiança, coragem, nada disso. A história começa com uma observação. Eu queria que você voltasse aí na sua Bíblia para o verso 1, capítulo 15. Nunca se pode isolar um pedaço da Bíblia para fazer desse pedaço doutrina. Cuidado com isso. Quem isola um pedacinho para dele fazer doutrina está criando um pretexto. São coisas que podem ser doutrinas. Capítulo 15, o verso 1 começa assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então diga aí: publicano e pecador. Pecador. Vinha ouvir Jesus. Diga de novo: Publicano e pecador iam para ouvir. Publicano era um funcionário público, tido como corrupto, que cobrava os impostos das pessoas para entregar esse imposto ao governo. E a turma dizia que uma parte desse negócio eles desviavam. Por isso eles eram odiados por duas formas. Primeiro, porque eram chamados de traidores da nação. E segundo, porque além de ser chamado de traidor, ainda desviava um pouquinho para eles. Levi Mateus, foi chamado por Jesus desde a coletoria, ele era publicano. Mas essas pessoas eram tão odiadas que ninguém os queria por perto. Mas ainda que eles, para todo mundo, não prestassem, quando eles ouviram Jesus, eles queriam ouvir mais sobre Jesus. Ok? Diga: está escrito. Está escrito Que em estação não precisa de médico. Não precisa de médico. Precisa de médico quem está doente. Né? E Jesus então disse: assim como não precisa de médico em infração, eu vos digo que eu não vim buscar justo, eu vim buscar pecador. E chamar a gente que está pecando para se arrepender, para se converter. Perfeito? Mas isso incomoda, porque existe uma classe de pessoas que se acham acima do bem e do mal, e são tão bons, tão santos, tão extraordinariamente melhores que todo mundo, que não conseguem aceitar quando Jesus resolve salvar uma pessoa que ele acha que a pessoa não merece. Entenderam bem, senhor? Não? O grande problema é que essa classe de pessoas está dentro da igreja. Olha, colega, fica tranquilo que aqui não tem nenhum, não. É só para não ter mesmo. Pelo menos eu acho. Gente que se acha tão bom, no capítulo 7, no verso 53 do livro de João, terminou uma reunião que a turma queria excluir Jesus. De assustar, mas é exatamente isso que está aí na sua vida. A turma queria excluir Jesus da igreja. Capítulo 7 do livro de João vai narrar que houve uma contenda, porque a turma queria achar um jeito de fazer Jesus sair. Termina o verso 53 dizendo: e tendo orado, cada um foi para a sua casa. No verso 1 do capítulo 8, inaugura a conversa dizendo: logo pela manhã cedo, Jesus estava no templo e trouxeram a ele uma mulher pega em flagrante adultério. Colocaram ela na frente de Jesus logo pela manhã, e
casa. Tem gente que ao invés de ir para casa fica procurando pecado na vida dos Meu outros. Deus. E quem procura? Mas nós não fomos chamados para ficar procurando pecado na vida dos outros. Eu fico esquisito com gente que vão fazer uma campanha de oração para Deus revelar pecado. Podia ser minimamente inteligente fazer a campanha de oração para Jesus converter o pecador. Disseram para Jesus, a lei de Moisés disse que a gente tem que matar essa senhora. Por quê? Ela fez isso, contaram a história da mulher. É interessante que a mulher não abriu a boca. A mulher não se defendeu. A mulher não esboçou uma reação nenhuma, nada. Simplesmente ela estava ali. Jesus, quando ouviu esta conversa, o que ele fez? Achou, começou a escrever na poeira. Olha bem no colégio, Jesus liga tanto. Jesus liga tanto. Jesus liga tanto. Jesus liga tanto. Para quem gosta de falar mal dos outros. Para quem gosta de falar mal dos Ele outros. acha mais interessante escrever na poeira do que dar ouvido para essa gente. Aleluia. Mas aí o próximo versículo diz: e como insistissem, é assim que está escrito aí, Jesus disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus revogou a lei dizendo que não podia matar? Não. Jesus disse que ele estava julgando contrariamente à lei, porque se alguém julga contra a lei, cabe recurso. Vai, doutor? Vai. Alguém julgou alguma causa contra a lei, cabe recurso. Jesus então não está julgando contra a lei. A lei tem vigor. Se a lei diz que tem que matar, pode matar. Pode matar, está tudo certo. Só tem uma coisa: para você executar essa lei que diz que tem que matar, você tem que ser melhor do que ela. Já acaba dizendo que entendeu tudo, né? Então, toda vez que a gente julga alguém, a gente tem que saber que para sentenciar alguém, a gente tem que ser melhor do que alguém. E aí o que a Bíblia diz? Começando dos mais velhos até os mais novos, todos. A lei está em vigor. Tanto está em vigor que a mulher quietinha, calada, sem falar nada, continuou ali. E Jesus disse para ela: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: foram embora. Jesus então disse: eu também não te acuso. Agora vai. E o que está escrito aí? Não peques mais. Não pega de novo. Por quê? Se você pecar outra vez e eu não estiver aqui, minha filha, está lascado. Entenderam bem, senhor? Então, olha bem no colégio que Jesus não revogou a lei. A lei está em pé. Só que para executar a lei tem que ser melhor do que aquela pessoa que você quer. É muito fácil a gente dizer assim: o fulano tal é corrupto. Vamos matar ele porque ele é corrupto. Pode. Então, para você atirar a pedra nele que é corrupto, você não pode pegar uma nota maior do que a gasolina que você gasta no seu carro. Você não pode dar uma gorjeta para o guarda quando ele te para e o seu pneu está careca. Você não pode ir na fila e dar uma caixinha para o carro lá para você passar na frente. Porque é corrupção do meu tempo. Chacoalha o vizinho que essa doeu na janela. Então, Deus abençoe você. É assim que funciona. Então, a história começa com um grupo de pessoas que dizem: como é que Jesus vai dar atenção para esse sujeito que não vale um vintém?
publicano e pecador. Como é que Jesus vai dar atenção para um povo desse? E aí veja o verso 2. Isso deixa a gente assustado. Pelo menos quem é crente fica assustado. Lê o verso 2. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Como é que você vai falar de Jesus para alguém se você não pode ficar perto dele? Irmãos, a Bíblia diz no livro de Coríntios que tem uma raça de gente que a gente não pode nem sentar para comer com eles. Ele fala lá de gente depravada, gente mentirosa, gente corrupta, gente que se prostitui, e blá. Aí ele termina dizendo assim: mas isso eu não estou dizendo das pessoas do mundo, porque de outra forma vocês teriam que sair do mundo. O que eu estou dizendo é daqueles que, dizendo-se cristão, foram. Aí ele vai tudo de novo, tudo, sem vergonha, safado, e daí tudo. É dizer de outra forma que você pode conversar com um bêbado lá do fora, bater papo com ele, você não tem pecado. Mas se você ficar conversando com um que se diz crente, usa a Bíblia, tem cartão de membro e põe tudo direitinho, mas vive cachaçando, aí é pecado. Entenderam bem, senhora? É isso que a Bíblia diz. Vamos continuar lendo para falar, senão a gente não vai estar certo. Assim como naqueles dias, ainda há pecadores que se achegam a Jesus, desejosos de ouvir a palavra. Ou não? Sim ou não? E que tipo de comportamento nós que já estamos perto de Jesus temos quando a gente vê alguém que a gente acha que não merece chegar perto de Jesus? O que a gente fala? Como é que Jesus vai dar atenção para um sujeitinho desse? Olha aí o seu colega e você já pensou como você era antes de Jesus salvar você? Então nós não temos direito de ficar achando. Hoje eu li a biografia de um nosso chamado Henry Trumbull. Esse homem, ele foi salvo por Jesus quando ele tinha 21 anos. E a partir da sua salvação, ele nunca mais deixou nem um dia de falar de Jesus para alguém. Se tornou oficial do exército, capelão, durante a guerra civil americana. E nessa guerra civil americana ele foi preso diversas vezes. E quando ele era preso, ele falava de Jesus para o exército inimigo, que havia prendido ele. Então, as grandes missões complicadas, a turma fugia. E ele dizia: não, eu sou voluntário, eu quero ir. Porque ele estava torcendo para arrumar um jeito de ser preso de novo para falar para mais gente. Este homem, quando terminou a guerra, se tornou professor da escola dominical. Entre os alunos dele, existiam diversas pessoas importantes. Ele escreveu diversos livros de evangelismo. E um dos alunos dele chamava-se Dwight Moody, que é tido como o maior evangelista do mundo. Foi aluno desse homem. O que esse homem ensinou é tão tremendo que hoje eu pensei uma frase que ele escreveu. Ele disse assim: zelo é semelhante a dinamite. Se você puder escrever aqui, zelo é semelhante a dinamite. O que importa na dinamite é o uso adequado, e o que importa no zelo também é o uso adequado. Por quê? O zelo sem o entendimento do amor é apenas mais um explosivo destrutivo. Zelo sem amor é apenas um
nosso irmão, ele diz assim: eu dou testemunho dos da minha nação, que são zelosos de Deus. Paulo está falando de fariseu. Paulo está dizendo: os fariseus são zelosos de Deus, mas o seu zelo é sem entendimento. Então, às vezes a gente é muito zeloso de Deus, e esse zelo é tão bom que a gente não passa de uma dinamite para destruir todo mundo, porque a gente é zeloso demais. Houve um tempo na igreja que quem usasse bigode estava lascado, porque quem usava bigode estava escondendo Satanás atrás do bigode. Tinha um pregador famoso no rádio. O pregador famoso no rádio dizia que o bigode esconde tudo. O Satanás esconde atrás do bigode. Quem vai falar de barba? Eu era pastor em Carapicuíba, tinha uma reunião de obreiros lotada de gente. Naquele tempo as reuniões de ministério eram esquisitas, porque tinha um banco assim na frente, e a pessoa que ia passar na reunião vinha e sentava naquele banco. E aí o ministério queria aquela pessoa acerca das dificuldades deles lá. E eles tinham que levantar e falar e pedir perdão, misericórdia. É muito doido aquele tempo. Eu estou lá, e passou um rapaz e levantou um homem lá no fundo e disse assim: pastor, esse moço aí não pode ser recebido na comunhão. Eu falei: por que? O senhor tem uma acusação contra ele? Ele falou: não, pastor, olha o cabelo dele. O cabelo dele era redondo assim. E aí, eu falei: mas não estou entendendo. Está escrito na Bíblia, pastor: não cortarás o cabelo em redondo. Está escrito isso? Não cortarás o cabelo em redondo. Aquele dia eu estava bem alimentado, eu perdoa, porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais calmo. Ficando velho, a gente vai ficando mais. Mas eu não estou velho, não sou assim. Eu olhei para ele e falei: lê o texto, irmão, porque no mesmo versículo, não é no versículo seguinte, não, no mesmo, está escrito assim: não cortarás o cabelo em redondo, nem danificarás os cantos da barba. É o mesmo versículo. Olhei para ele e falei: então vem aqui, irmão, que você vai ser excluído. Era pastor. Que isso, pastor? Vai sim. Por que, pastor? Cadê a sua barba, irmão? Eu não tenho? Mas por que você não tem barba? Porque eu tirei. E por que você tirou? Porque é nosso costume. Ué, então por que você vai falar do cabelo do outro e na hora da barba a gente isola um pedaço do versículo certo e outro pedaço a gente joga fora? Chacoalha o vizinho, toma cuidado. Porque zelo sem amor não passa de dinamite para explodir. Chacoalha o colega que entendeu bem, irmão. Chacoalha o colega que acorda aí, pelo amor de Deus. Então, o capítulo 15, o verso 2 diz que os fariseus murmuravam, dizendo que Jesus recebe pecador. Jesus, olha, alguma vez na vida Jesus recebeu alguém que não era pecador? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Foi quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus.
traficante, feiticeiro, top. Aí fala um monte de gente. A última diz assim: aquele que ama e comete a mentira. Aí você diz assim: não, mas aquele cara assalta. Ok, lá não está escrito ficar de fora os assaltantes. Embora ele vai ficar mesmo. Mas lá está escrito que vai ficar fora o mentiroso. Lembra qual foi a última mentira que você contou? Olha que colega, a mentira deixa fora o céu. Você é mais santo que o outro. Está claro aí, gente? Ou está doendo demais a gente, muda de mensagem. Então, é interessante pensar que enquanto alguns pecadores se dispõem a ouvir com atenção e com interesse a exposição da palavra, os santos murmuradores apenas observam como é que o pastor, que o pregador está se comportando e como é que ele está dando atenção para a gente desqualificada. E chega no culto, vamos vender bicicleta, vender Avon, como é que é o nome do outro? Jequiti. Vamos passar o cartão ali, vamos sair. E se acha muito santo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Diga. Reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ao nos reconciliar com Ele por Jesus Cristo, Ele nos deu o quê? Nos confiou o quê? Pelo amor de Deus, está na Bíblia, leia. Diga o ministério da reconciliação. Diga, ministério da reconciliação. Diga de novo. Ministério da reconciliação. Olha bem, o colega abraça ele com muito respeito. Ele sabia que Jesus não te deu o ministério da exclusão? Sim. Não, fala para ele com um cara de inteligente. Você sabia que Jesus não te deu o ministério para jogar ninguém no inferno? Você sabia que Jesus não te deu o ministério para dizer porta da rua, serventia da casa? Você sabia que Jesus não te deu o ministério para dizer se não lê na minha cartilha, linha? Deus não deu esse ministério para você. Se você foi reconciliado com Deus, Deus deu para você o ministério da reconciliação. Entenderam bem isso? Aí alguém vai dizer: pastor tem que zelar pela santidade da igreja. Tem mesmo. Começa saindo por você. Porque do jeito que você está, você vai no caldeirão já. Diga, igreja. É um lugar que as pessoas procuram a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, igreja é um lugar onde a gente busca santificação. Diga, o que mentia, não mente mais. Olha bem o colega de aí. O que se prostituía, não se prostitui mais. Olha para o colega de aí. Aquele videozinho na internet, aquela figurinha, aquela revista lá na banca, aquele cartaz no metrô. Jesus diz: qualquer um que olhar para uma mulher com interesse nela, no seu coração já adulterou. Catou o vizinho que aí,
Dá um chacoalho ao vizinho e diga: é hora da gente começar a se santificar. É hora da gente começar a se santificar. Então, esta parábola da dracma perdida não pode ser separada das outras duas, da ovelha e do filho pródigo. O assunto é o mesmo. E o que Jesus está dizendo? É a apresentação do amor de Deus, um amor que é cheio de misericórdia. Ele o faz de forma progressiva. A ovelha está perdida, né? E aquela ovelha que se perdeu causa preocupação no dono das ovelhas. Tem gente que quando a ovelha sai, ao invés dele se sentir preocupado com a ovelha, ele diz: graças a Deus foi mais um que vivia me perdoando. Jeremias capítulo 23 diz assim: você não visitou aquela minha ovelha que estava toda machucada nas garras. Não tem problema não, você não vai visitar, deixa que eu tenho visita. Vê se está escrito isso lá no Jeremias 23. Gente, tem gente que passa 20 anos congregando do lado de alguém, a pessoa desvia, ele não tem coragem de pegar o telefone e ligar para a pessoa. Manda o WhatsApp para falar besteira com um monte de gente, contar piadinhas sujas no Facebook, falar mal de todo mundo, mas não tem coragem de mandar uma mensagem para encorajar alguém que está vivendo perdido e ainda acha que é santo. Tinha um sacerdote lá em Jerusalém, o nome dele era Anás. Diga aí, Anás. Anás. Já era um sacerdote. Anás. Ele arrumou uma confusão junto com um sogro que ele chamava Caifás para matar Jesus. Mas qual era o problema deles? Eles se achavam santos. Agora imagina alguém chamando o Anás de Santo Anás. Irmãos, a gente pode abrir a boca para não mudar. Que Deus nos guarde, nos proteja, tenha misericórdia de nós. Contudo, nós precisamos ter o pé no chão e dizer um para o outro: quando eu estiver aqui, me ajudem. A Bíblia diz: melhor serem dois do que um. Faz assim, ó. Melhor dois do que um. Por quê? Ter a melhor paga. Diga lá. Dois. Porque juntos tem melhor paga do trabalho. Diga. Diga de novo: dois. Porque juntos se aquecem mais. Diga de novo: dois. Porque quando um cair, o outro levanta. É assim que está no livro de Provérbios. Melhor que sejam dois do que um, porque juntos tem melhor paga do trabalho, porque juntos se aquecem e porque quando um cai, o outro levanta. Abraço de vida, vamos combinar assim, irmão? Quando você me ver mais fraquinho, dá a mão para mim, me ajuda, me dá uma palavra de ânimo, canta um hino para mim, vai. Isso é segredo, esta é conversa. Então, esse homem que viu a ovelha se perdendo, ele fez duas coisas. Primeiro, ele delegou funções às outras ovelhas, para que elas se ajudassem, se cuidassem, se protegessem, enquanto ele ia sair buscar aquela que estava perdida. Aí está escrito que ele deixou 99 ovelhas no deserto e foi buscar uma que estava perdida. Olha bem para o colégio, que conversa é essa? Tem
99, perde uma, larga 99 no deserto e vai buscar uma? Isso mesmo. Porque as 99 precisam se cuidar uma da outra. Olha bem, meu colega, um tem que cuidar do outro. Quem acha que é dono do seu nariz e não deve satisfação para ninguém, não pode ser igreja. Não pode. Porque igreja, a gente deve satisfação ao outro. Paulo vai tão a fundo nesse assunto que ele diz que algumas coisas que a gente faz, a gente tem que deixar de fazer para não ferir o outro. E Paulo usa a figura de comer carne. Ele diz assim: se o teu irmão se escandaliza porque você come carne, não come carne perto dele, filho. Senão você vai vaquejar o menino e vai morrer. Paulo diz assim: uns acham que podem comer de tudo, e outro que é mais fraco come legume. Então ser vegetariano não é ser forte, é ser fraco. Pelo menos na palavra de apóstolo Paulo. Tá certo? Só que ele diz assim: se ele se escandaliza, você come carne? Ué, deixa você comer carne em outra hora, em outro lugar. Por quê? Você não vai fazer isso por amor dele. Mas quando você começa a dizer assim: eu faço mesmo e eu não tenho que dar satisfação a ninguém, então você não pode ser igreja. Você é um frequentador, paga ingresso, chama oferta, ou você ingresso chama disso, para ver um show da banda, ou para ver alguém dar uma palavra, te põe para cima, você tem uma semana boa de novo, paga ingresso, está tudo certo. Não, a ser igreja não. A igreja não diz que roupa você tem que usar, mas a roupa que você usa diz para a igreja quem você é. Entendeu isso? Não é a igreja que diz não faça ou faça, mas aquilo que você faz ou não faz conta para a igreja quem você é. Já para o vizinho que entendeu mesmo? Então, para ser igreja, a gente precisa saber que deve ser satisfação, porque a gente é de um corpo só. Quem não quer prestar conta, então não serve para ser igreja. Não, eu vou botar essa roupa. Tem gente que bota uma saia tão minúscula que, se não tomar cuidado, tem problema. Então, ele diz assim: não devo satisfação a ninguém. É meu, eu tenho é para mostrar mesmo. Então, mostra para o seu marido. Então, tem que ter consciência. Então Jesus diz assim: ele deixou 99 que um vai ajudando a outra, vai cuidando, vai se protegendo, e ele vai atrás daquela que está fraquinha. Você traz de volta, entra ali de novo. Entendeu bem isso? Não? Olha bem para o colega e diga: é assim que a igreja vive. É assim que a igreja vive. É um ajudando o outro. Entenderam bem isso? Não? A outra parte, ele termina, quando encontra aquela ovelha machucada, ele volta com ela nos ombros e ele prepara uma festa. E na festa ele chama quem? Está aí no capítulo 15, verso 6. Chegando em casa, convoca quem? Convoca quem, gente? Diga aí, amigo. Amigo. Convoca os amigos. Para quê? Para fazer o quê? Festa. Convoca amigo para fazer uma festa. O que diz em João capítulo 3, o verso número 29? Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Bom, o amigo do
esposo, amigo, noivo, não é o noivo, ele é amigo do noivo. Está falando aí da figura pastoral. Pastor não é o marido da igreja. Pastor é amigo do marido da igreja. Tem gente que acha que tem que ensinar a igreja a ficar apaixonada por ele. Manda beijinho, florzinho, encanta, manda mensagenzinha. Chacoalha o vizinho, quer cantar a noiva do outro é pecado. Fregar com a esposa do outro é pecado. Entenderam mesmo ou não? Sim. Então, o que ele está dizendo? Eu vou buscar a ovelha lá, trago ela para cá e vou chamar os meus amigos para fazer festa. Agora, o amigo não é dono da ovelha. Pastor não é dono de ovelha. Pastor não é dono de igreja. Pastor é o amigo do dono. E toda vez que o amigo do dono escuta o dono falar, ele fica alegre. Porque ele sabe que o amigo dele está chegando para levar a noiva embora. Continua lendo e você vai ver. Vamos pular a dracma agora. Deixa a dracma para o terceiro. Veja agora no filho pródigo. No filho pródigo, aponta que o pai ficou feliz com a volta daquele menino que tinha se lascado. Só que quando o menino foi sair, o pai não ficou na porta dizendo: pelo amor de Deus, não vai. Não vai, eu não vou te permitir, eu vou botar uma algema. Não. Porque não adianta ficar dentro da casa com o coração no mundo. Então, meu filho, eu estou dizendo que lá não presta. Meu filho, lá não presta. Olha, aquele mundo é uma miséria do Satanás. Então, tá bom, vai lá, experimenta, quando você quebrar a cara, vai ter aquilo bom. E o menino vai e se lasca, acaba com tudo, se prostitui, se arrebenta, vai parar no chiqueiro. Lá no chiqueiro ele diz: na casa do meu pai, eu não era assim, eu era feliz e não sabia. Vou voltar. Só que eu vou ter que ter, pelo menos honra, né? Para dizer: pai, eu não mereço mais ser filho agora o senhor me arruma um emprego. Jornaleiro quer dizer diarista. Me arruma um emprego para ganhar por dia. Me arruma. Quando ele está chegando, o pai tem de braço aberto. Beija um sujeito fedido que não toma banho. Beija um sujeito maltrapilho, mal arrumado, piolento, ruim. Beija um cara que não vai no dele e pega um anel e bota no dedo do infeliz. Chama alguém, arruma uma roupa nova, prepara o banho, dá um sapato novo para ele. Vamos arrumar aqui. Vai lá e busca um bezerro cevado. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer festa. Por quê? Porque este meu filho estava morto, ele viveu, estava perdido. Mas já chega o outro dizendo: ô pai, seguinte, eu não vou participar dessa festa. Não, eu estou te servindo aqui há quantos anos, pai? Eu nunca saí daqui. Eu fico aqui, ó. Eu trabalho, eu estou te servindo, ó. E o senhor nunca me deu um cabrito para festejar ninguém? Os meus amigos. Então, gente, tem amigo que é amigo do noivo e tem amigo que é amigo daquele que é inimigo do noivo. Por isso que na igreja tem gente assim. Quando você junta uma panelinha que está murmurando, sai daí, meu filho, que ali só tem coisa do Satanás. Quando junta um grupinho para falar mal, hoje, qual é o próprio do dia? Hoje vamos falar mal do fulano. Sai daí. Não entra nessa. Gente, vamos agora conversar. Do que nós vamos? Não, agora vamos falar mal, não sei. Gente, você não foi chamado para isso? Glória a Deus. Glória. Ô pai, eu estou aqui dizendo, o senhor
Você vive dizendo que é um lascado da vida, você nunca aprendeu os princípios de ser próspero na casa. Você nunca aprende. E agora, quando o seu irmão que está lá, perdido, volta, e ainda o pai diz assim: este é teu irmão. Ele não falou esse aí que você. Ele falou: esse aqui é teu irmão, voltou. Você devia ficar feliz. Aí Jesus pega e emenda. Olha o que Jesus fala. Quando termina o capítulo 15, verso 32, era justo a gente ficar alegre, porque esse irmão estava morto e reviveu. Quando você está no culto e alguém volta para Jesus, você não tem que ficar dizendo: estou acreditando. Isso aí, ó, conheço esse cara. Você tem que fazer festa. Levanta, bate o pau, faz qualquer coisa, abraça ele. Você tem que ficar feliz. Por quê? Porque ele estava lascado. E voltou. Estava indo para o inferno. Mudou de rumo. Pastor, está arrependido? Posso voltar? Você está arrependido? Estou. O senhor vai brigar comigo? Não, você está deixando a gente conversa. Irmãos, a gente precisa ser crente. Não precisa ser crente. Ele está escrito. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados de quê? Filhos de Deus. Não está escrito bem-aventurados os pequenos, bem-aventurados os zelosos demais pela santidade. Bem-aventurados é assim, é pacificador. Há uma briga, você não tem que jogar gasolina. Tem gente que acorda de manhã querendo brigar com alguém. Ele só precisa de uma razão para arrumar uma briga. O problema não é outro, o problema é ele. Ele não está bem com ele, ele tem que arrumar uma confusão. E se a gente altera a voz com quem grita, como é que a gente fica? A Bíblia diz assim: a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda apaga o furor. Então, tá bom, tudo bem, pacificador? Ô glória! Agora veja. Agora, então nós somos da primeira, da última, mas vamos falar do meio que é. Ela aponta como Deus se preocupa com uma pequena moeda, uma pessoa cujo valor alguém pode dizer que não é tão grande assim. Ele aponta quais foram as providências tomadas por uma moeda. Acende a luz, varre a casa e procura com empenho. Agora olha para o colega e diz: vamos pensar um bocadinho. Gente, vamos pensar um bocadinho. A ovelha ele foi buscar no deserto. O filho foi parar no chiqueiro. Mas a moeda ficou onde? Olha bem para o colega que eu vou pensar. Tem gente que se perde dentro da casa. Perdido dentro da casa. A ovelha foi parar no deserto. O filho pródigo foi parar no chiqueiro. Mas essa história, não, a moeda perdeu dentro de casa.
gente. Olha bem para o colega e diga: tem gente dentro da igreja que está perdida. Tem gente dentro da igreja. Chacoalhe o colega e diga: irmão, que coisa doida. Tem gente dentro da igreja perdido. E a primeira providência qual foi? Acender a luz. Diga aí. Olha lá. Acender a luz. Capítulo 15, verso 9. Hoje, ele acha, convoca quem de novo? Os amigos. Amigos. Toda vez que alguma coisa está perdida de encontrar, tem que festejar com amigo. Entendeu, né? Agora continua lendo, que a gente vai chegar o verso 10, e olha o que Jesus disse. Leia. E a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha o que a alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. Diga, mas esse pecador que se arrepende está dentro da casa. Dentro da casa. Significa dizer que não é o cara que se desviou e foi para o mundo e volta. Significa que aquele que está dentro da igreja, mas está perdido e ele se arrepende. Quando ele se arrepende, tem festa. Aleluia! Ele não perdeu o cartão de Bíblia, ele continuou com Bíblia, ele continuou com gravata, ele canta os hinos, ele faz tudo que ele vai estar perdido. Mas na hora que ele se arrepende, tem festa. Abraço o vizinho que entendeu bem. Fala para ele, é disso que Jesus está falando. A parábola da dracma fala disso. Quando alguém está dentro da casa, mas está perdido, e quando ele se arrepende, é motivação de festa. Entenderam bem? Então vamos adiante para a gente não demorar mais. O valor que o mundo atribui a alguém não influenciou a decisão.